Você vai ser substituído por uma máquina? Ou melhor, será que o seu trabalho já está sendo feito por uma inteligência artificial e você nem percebeu? Por décadas, ouvimos que as máquinas estavam chegando. Primeiro, elas tiraram os empregos manuais. Depois, automatizaram fábricas. Agora, elas escrevem textos, criam músicas, fazem diagnósticos médicos e até julgam processos. A pergunta não é mais: será que a inteligência artificial vai afetar o mercado de trabalho? A pergunta agora é: quem vai sobrar no mundo onde tudo pode ser automatizado? Estamos vivendo a maior transformação do trabalho desde a Revolução Industrial. Só que desta vez, ela está acontecendo em ritmo acelerado, sem aviso e sem garantias. Profissões que antes eram consideradas intelectuais ou criativas estão sendo impactadas da mesma forma que os trabalhos repetitivos foram no passado. E mais, a IA não sente sono, não pede férias, não adoece e não questiona ordens. Ela aprende, se adapta e evolui. Estamos diante de uma revolução tecnológica ou de uma ameaça silenciosa que vai deixar milhões de pessoas irrelevantes? Neste vídeo, vamos expor o que ninguém está dizendo sobre o futuro do trabalho. Quem está ganhando com isso? Quem está perdendo? E o que pode acontecer se a gente simplesmente assistir calado enquanto os algoritmos tomam o controle? Se você tem um emprego, está procurando um ou está tentando manter o que tem, este vídeo é para você. Porque no mundo da inteligência artificial, ninguém está salvo. A inteligência artificial deixou de ser ficção científica. Hoje ela está nos aplicativos de celular, nos sites que usamos, nas empresas, nos hospitais, no transporte, nas escolas e até nos tribunais. Ela já decide o que você assiste, o que você compra e, em alguns casos, até se você consegue ou não um empréstimo. Mas o ponto crítico não é o que ela faz. É o que ela está começando a fazer no lugar de seres humanos. Sistemas de atendimento ao cliente que substituem call centers inteiros. Algoritmos que analisam exames médicos com mais precisão do que especialistas experientes. Plataformas que escrevem artigos, criam imagens, programam códigos, compõem músicas e editam vídeos. Tudo em segundos, sem salário, sem erro, sem descanso. Nos Estados Unidos, empresas como Amazon, Google e Microsoft já utilizam sistemas automatizados para reduzir custos com pessoal. Na China, empresas de logística estão usando robôs em larga escala para empacotar, transportar e até entregar produtos. Na Europa, serviços de tradução humana estão sendo abandonados por softwares que fazem o mesmo trabalho por uma fração do preço. E em diversos países da América Latina, universidades e escolas já estão testando tutores digitais baseados em inteligência artificial para complementar, ou em alguns casos substituir, professores. Segundo um relatório do Fórum Econômico Mundial, até o ano de 2025, mais de 80 milhões de empregos podem ser eliminados globalmente por causa da automação e da inteligência artificial. Mas o mesmo relatório diz que novos empregos também serão criados. A questão é, serão criados para quem? E em que condições? Nem todo mundo vai conseguir se adaptar. Nem toda profissão pode ser atualizada. Nem toda região do mundo tem acesso à mesma tecnologia ou estrutura. A inteligência artificial não ameaça só os empregos, ela ameaça o contrato social que sustenta a civilização moderna. A ideia de que, se você estudar, trabalhar e se esforçar, vai conseguir garantir o seu lugar na sociedade. Mas, e se isso deixar de ser verdade? E se o mundo do trabalho virar um privilégio de quem entende código, algoritmos e linguagem de máquina, enquanto o resto da população fica para trás, dependente de auxílios ou simplesmente descartada? Estamos falando de uma transição inevitável, mas também de uma escolha política, porque a inteligência artificial pode libertar as pessoas de trabalhos repetitivos e degradantes, ou pode concentrar ainda mais poder nas mãos de quem já controla os dados, os sistemas e as decisões. No final das contas, a pergunta não é só: a IA vai tirar empregos? A pergunta é:
A quem interessa um mundo onde a maioria das pessoas não tem mais função? A inteligência artificial é uma ameaça ou uma ferramenta? Depende de quem responde e de onde você está nessa engrenagem. Para os defensores da inteligência artificial, o pânico sobre perda de empregos é exagerado. Eles dizem que a tecnologia sempre assustou no começo, mas sempre criou mais oportunidades do que destruiu. Na Revolução Industrial, máquinas substituíram artesãos, mas também criaram fábricas, indústrias e milhares de novos tipos de trabalho. Com os computadores, o mesmo. Datilógrafos desapareceram, mas surgiram programadores, designers, analistas de dados. Segundo essa visão, a inteligência artificial não vai acabar com os empregos, vai transformar os empregos. As tarefas repetitivas, manuais ou previsíveis vão desaparecer. Mas as funções criativas, estratégicas e humanas, como empatia, julgamento ético, liderança, vão se tornar ainda mais valorizadas. Além disso, os entusiastas da tecnologia argumentam que a inteligência artificial pode aumentar a produtividade, liberar o ser humano de tarefas exaustivas e abrir caminho para uma nova era de bem-estar. Menos horas de trabalho, mais tempo livre, mais espaço para inovação, arte, ciência. Só que essa visão otimista ignora um fator decisivo: o contexto real. Na prática, a tecnologia nunca se distribui de forma justa. Ela chega primeiro aos países ricos, às grandes corporações, aos centros urbanos. Enquanto isso, milhões de trabalhadores em regiões menos desenvolvidas continuam presos a empregos frágeis e são os primeiros a serem descartados. E aqui entra o argumento crítico. Para muitos analistas, estamos sim diante de um cenário de desemprego estrutural em massa. Não porque a tecnologia é má, mas porque não existe um plano global para lidar com as consequências sociais da automação. Empregos vão sumir mais rápido do que novas funções podem ser criadas. E mesmo os empregos que surgem exigem habilidades que boa parte da população simplesmente não tem, e talvez nunca vá ter. Outro ponto importante: nem todo trabalho pode ou deve ser substituído por inteligência artificial. Cuidadores de idosos, professores, terapeutas, líderes comunitários, artistas, são funções que envolvem relações humanas, empatia, contexto. Mas essas áreas tendem a ser menos valorizadas economicamente e, por isso, correm o risco de serem deixadas de lado no novo modelo. Além disso, há o problema da concentração de poder. Hoje, a maior parte da inteligência artificial que você usa pertence a um número pequeno de empresas, todas bilionárias, transnacionais e com agendas próprias. Quem controla os algoritmos, controla os dados. E quem controla os dados, controla o mercado, o comportamento e o futuro. Estamos diante de uma nova elite global, não de sangue, mas de código. E enquanto isso, governos, sindicatos e instituições de ensino ainda estão tentando entender o que está acontecendo. As leis estão atrasadas. Os modelos de educação não acompanham a velocidade da mudança. As pessoas estão perdendo empregos antes mesmo de saber que estavam em risco. Então, qual é o caminho? Os otimistas dizem: requalificar, ensinar novas habilidades, incentivar a criatividade, a colaboração, a adaptabilidade. Os críticos respondem: requalificar quem? Com que recursos? Em quanto tempo? Nem todo trabalhador de 40, 50 ou 60 anos vai aprender programação do dia para a noite. Nem todo jovem tem acesso à educação de ponta. E nem todo país tem estrutura para oferecer uma transição justa. A tecnologia não é neutra. Ela pode ser usada para libertar ou para controlar, para democratizar ou para excluir. No fim das contas, a inteligência artificial não vai decidir nada sozinha. Quem vai decidir é quem a programa, quem a financia, quem a vende e quem a regula. A questão é: você está dentro desse processo ou vai ser mais um a assistir de fora enquanto seu trabalho vira dado? A pergunta já não é mais: a inteligência artificial vai tirar empregos? A pergunta real é: o que vai sobrar para nós no fim dessa revolução?
Porque a tecnologia avança. Isso é inevitável, mas o que não é inevitável é o abandono, o colapso das relações de trabalho, a substituição silenciosa, a desvalorização de tudo que é humano. A inteligência artificial pode ser a ferramenta mais poderosa já criada pela humanidade, ou o veneno mais eficiente para corroer nossa economia, nossas relações e nossa autoestima coletiva. Tudo depende de quem está no comando. Se for usada com responsabilidade, pode libertar milhões de pessoas de trabalhos degradantes, reduzir desigualdades, melhorar serviços públicos e democratizar o acesso à informação. Mas se for usada como instrumento de lucro imediato, sem regulação, sem ética e sem controle social, o que teremos é uma nova era de exclusão digital, onde poucos mandam e muitos sobrevivem. A revolução tecnológica já começou, mas a revolução social que deveria acompanhá-la está atrasada. Não estamos apenas diante do fim dos empregos, estamos diante do fim de uma ideia. A ideia de que o trabalho garante dignidade, pertencimento e estabilidade. E se isso acabar, o que vai sobrar? A inteligência artificial não tem culpa, ela só faz o que mandam. Ela só replica o que foi alimentado nela. Ela não sente, não questiona. Não negocia, nós sim. E por isso ainda temos uma escolha. A escolha de exigir regras, de buscar um equilíbrio entre inovação e proteção social, de não aceitar ser reduzido a um código. Agora é com você. Você acredita que a inteligência artificial vai gerar uma nova era de oportunidades? Ou estamos prestes a viver uma crise global de desemprego e desigualdade tecnológica? Comenta aqui embaixo. Esse debate não é sobre futuro, é sobre agora. Se esse vídeo te fez pensar, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque aqui a gente não tem medo de perguntar o que ninguém quer responder.